Minha gente, uma cliente veio aqui em casa e ela trouxe 2 vestidos para eu estar usando eles como base de corte para poder estar cortando mais 3 vestidos para elas. Esse vestido, gente, que eu tô mostrando para vocês, eu fiz ele há 3 anos atrás. E esse é um dos vestidos que a minha cliente mais gosta. Eu fiz ele, gente, totalmente forrado aí, nessa parte do busto. Eu fiz forrado tanto frente quanto na parte das costas. Eu tô mostrando, gente, o tecido para ver se vocês identificam, caso vocês queiram fazer um vestidinho como esse. Essa é a parte da saia, tá? Enfim, eu fiz uma costura bem reforçadinha nessa parte aqui, porque esse tecido era um pouquinho grosso, então eu tava com medo de arrebentar as costuras, então eu fiz uma costura mais reforçada nele. Resumindo, gente, a costura desse vestido é muito fácil, e depois de estar cortado, você monta ele rapidinho assim, em 20 minutos, gente, é muito rápido de se fazer esse vestido. Então, como dá pra fazer para diversos tipos de público, então eu vou ensinar pra vocês. Eu também cortei esse outro vestido, né? Costurei ele, que é esse vestido vermelho, gente. Esse daí eu fiz totalmente na overlock. Eu não usei a máquina reta para poder costurar esse daí, nem para fazer reforço de costura. Tá aqui, ó, já faz 3 anos que eu fiz ele e a costura é semelhante ao que eu acabei de mostrar, gente. Eu só não fiz reforço nele, porque não tinha necessidade. É uma malha bem geladinha, um tecido bem leve e a costura é a mesma, ó. Fiz forradinho nessa parte de cima e as costuras, ó, totalmente na máquina overlock. Eu montei ele na época, gente, eu acho que foi só em 20 minutos eu costurei esse vestido. Até a bainha dele, eu vou mostrar pra vocês. Eu não fiz na galoneira, até porque eu não tenho, ó. Eu fiz só na overlock. Então foi um vestido 100% montado na máquina overlock. E ele tem assim uma modelagem, um corte muito fácil de se fazer, gente. E muita gente gosta desse tipo de vestido, muita gente mesmo, principalmente as pessoas da terceira idade. E esses vestidos que eu fiz foi justamente para uma pessoa assim da terceira idade, que ela gosta muito desse estilo de vestido para poder estar usando no dia a dia na sua casa. Para começar esse vestido, eu vou pegar o meu tecido e vou dobrar ele 2 vezes para poder formar 4 camadas de tecido, conforme eu tô mostrando. Eu peguei o vestido, dei um afastamento ali da parte de cima para deixar para formar a caída do ombro e agora eu vou fazer as marcações em torno da peça. Você pode estar pegando uma blusa, você pode estar pegando um vestido para poder você estar fazendo essa parte aí da base, que é a parte de cima. Eu vou estar utilizando esse marcador de tecido para poder facilitar a marcação. E eu faço da seguinte forma: eu vou deixando 1 centímetro em volta do decote. Eu tô usando a parte de trás do vestido como referência de corte. Aí eu vou contornando em volta. Nessa parte aí de cima eu vou fazer a caída do ombro depois. E assim, gente, eu sigo contornando, usando como referência a parte das costas do vestido. Aí nessa parte da lateral, se você estiver usando um vestido de malha para cortar um tecido plano, eu sugiro que você aumente essa medida, porque tecido de malha estica e tecido plano não. Enfim, como esse vestido eu já tinha provado na cliente, então eu não vou mais fazer ajustes e só vou acrescentar mais 1 centímetro de margem de costura. Vocês estão vendo essa linha aí que eu tô apontando? Abaixo dela eu desço essa linha aí da lateral só mais 1 centímetro. E aí, gente, eu desenho outra linha que vai ser aí a parte aonde eu vou cortar. Enfim, depois de ter desenhado isso, agora eu vou fazer a caída do ombro. Geralmente eu diminuo assim um dedinho, mas vocês podem diminuir assim a caída cerca de 1,5 centímetro. Enfim, gente, essa parte aí já está a base feita para eu poder cortar. Então eu vou cortar ela, vai formar 2 partes e essas 2 partes vai ser a parte das costas. Depois que eu cortei, conforme eu tô mostrando, eu vou usar ela como base de corte para cortar mais 2 partes que eu vou transformar na parte da frente. Para cortar a parte da frente, agora eu vou pegar essa parte aí que eu acabei de cortar e vou usar ela como molde para poder cortar mais 2 partes, que eu vou precisar de 4 partes. 2 vai ser para a parte das costas e 2 vai ser para a parte da frente. Mas bora fazer uma observação, né? Se você estiver utilizando tecido de malha, você provavelmente não vai fazer pence. Mas se você estiver usando tecido plano, algumas pessoas vai ser necessário fazer pence. Então eu sugiro que vocês aumentem um pouco, tá? As medidas aí, porque quando você faz a pence, querendo ou não, por exemplo, assim na lateral, o tecido acaba dando uma diminuída e depois na hora de costurar, aí pode dar algum problema. Então aumenta um pouquinho essa medida aí na direção que você for fazer a pence, para depois não dar
dar problema. Enfim, resolvida essa questão, se você não precisar fazer pence, então é só você cortar em volta dessa parte que a gente já cortou, que aí a gente vai ficar com 4 partes iguais. Eu vou separar 2 partes para poder fazer a transformação, que vai ser a parte da frente, então vou separar 2 partes, aí conforme eu tô mostrando, e vou fazer mais modificações. Para modificar essa parte e transformá-la na parte da frente vai ser muito simples. Eu vou dar uma caída aí no decote, cerca de 2 dedinhos, e assim, gente, eu vou fazendo o desenho no olhômetro, tá? Do jeitinho que eu tô mostrando. Eu não tiro muito assim da parte de cima ali do ombro. E na cava, gente, eu não afino assim nas pontinhas, sabe? Eu vou aumentando assim a parte que eu vou cortar, mas assim lá pro meio da cava, conforme eu tô mostrando aí no desenho. Você pode estar usando régua para poder estar fazendo essas curvas, mas como eu já tenho prática, eu já corto assim no olhômetro mesmo. Enfim, agora eu vou fazer a caída do ombro da parte da frente, até porque a parte da frente é um pouco menor do que a parte das costas. Eu vou diminuir um dedinho, mas se eu fosse vocês, eu diminuiria mais um pouquinho, tá? Pra caída ficar um pouquinho maior. E enfim, gente, vai ficar desse jeito aí que eu tô mostrando. Acabei de transformar essa parte na parte da frente. Agora é só cortar. Depois de estar cortado, eu vou costurar cavas e vou costurar decote lá na máquina de costura. Coloco os tecidos direito com direito e costura. Prontinho, gente. Terminei de costurar cavas e decote. Agora eu vou desvirar. E o acabamento, gente, dessa parte vai ficar desse jeitinho. Agora eu vou pegar a parte das costas. Vocês estão vendo, gente, que a costura da minha overlock, ela tá bem fininha. Se vocês quiserem levar pra máquina reta e fazer uma costura de reforço, vocês podem fazer. Só que aí vem a minha sugestão, né? Se vocês fizerem uma costura larguinha, vocês vão ter que fazer pix nessa parte. Mas se vocês fizerem uma costura fininha, igual o ponto aí da minha overlock, ou seja, vocês não vão precisar fazer cortes nessa parte. Então fica a minha sugestão. Se vocês fizerem a costura fininha, vocês não vão precisar cortar. Enfim, eu levei lá pra máquina, fiz essa costura de reforço e como eu fiz essa costura fininha, eu não precisei fazer cortes aí. Agora eu vou pegar a parte da frente e vou encaixar aí nessa parte das costas conforme eu tô mostrando. Vocês podem estar alfinetando essa parte aí do ombro. Vocês estão vendo, gente, que eu deixei excesso de fio da overlock? Eu deixei de propósito, porque na hora que eu fosse costurar na máquina, esse excesso de linha a mais iria me auxiliar. Então agora é só você levar pra máquina e fazer as costuras aí da emenda dos ombros dessa parte. Pra fazer a costura, gente, é só você ir alinhando bem direitinho. Eu dou os primeiros pontos ali na minha overlock, eu mesma rodo o volante da máquina sem apertar o pedal pra poder me ajudar pra fazer o encaixe certinho. E aí, vocês estão vendo que tá sobrando aí o excesso de linha que eu deixei? Então eu uso ele agora pra me auxiliar nessa parte, na costura dessa parte. Na hora que eu encaixei a parte da frente, eu fiz a mesma coisa, só que a máquina acabou não gravando. Aí eu tô voltando essa parte aí da costura porque não pegou direito. Enfim, gente, eu não vou cortar esse excesso de fio da overlock que ficou aí, porque não tem necessidade. E agora, se você quiser, você pode levar lá pra máquina e fazer o reforço. Confere para ver se as costuras do ombro ficou bem direitinho. Se tiver ficado tudo direitinho, conforme você quer, é só você fazer a costurinha de reforço lá na máquina reta. Agora, gente, eu vou costurar a parte da lateral. Para costurar as laterais, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou abrir essa parte da frente e vou abrir essa parte das costas. E aí eu vou fazer a emenda das laterais e costurar, conforme eu tô mostrando aí no vídeo. Terminei, gente, de costurar a parte de cima, como vocês podem ver. O ombro aí tá todo costuradinho, essa parte aí de cima tá toda embutida. Agora eu vou fazer a costura, né, na overlock aí nessa parte de baixo. Aí eu já parto para o corte da saia. Para cortar a parte da saia é muito simples, eu vou pegar aí a parte de cima que eu já acabei de fazer, vou dobrar ela dessa forma e vou deixar alinhado com o tecido. O tecido, gente, tá dobrado em 4 camadas de tecido e ali eu vou deixar a margem de costura de 1 centímetro, tá? E assim eu vou pegar um giz, que é para me auxiliar na hora que eu for desenhar a curvatura, e aí eu faço a curvinha, acompanhando, né, essa parte de cima. É muito simples de fazer isso, você pode fazer com a régua, no olho
diâmetro. E assim, gente, eu faço a curvatura da parte que vai ser ali a parte da saia. Fiz a curvinha. Agora, gente, eu não vou fazer essa parte agora, mas eu já vou ensinar a parte da bainha. Depois você definir o tamanho que você quer o vestido, você aumenta pelo menos uns 3 dedinhos, tá? Pra poder ter margem de costura pro abanhado. Faz uma linha reta, assim, ó, que nem eu tô mostrando. Usa uma régua, tá? Não faz assim do jeito que eu fiz, não, pra não sair torto. E aí, do meio pra lateral da saia, você faz uma leve curvatura de mais ou menos uns 2 centímetros, que é pro vestido depois não formar ponta. Aí você corta seguindo essa curvatura e faz sua bainha, tá? Dependendo aí da largura que você quer fazer sua bainha, ou com 2, ou com 3, ou com um dedinho. Enfim, de resto é só você cortar a saia conforme eu mostrei aí. A parte da bainha eu não vou fazer agora, porque eu vou primeiro costurar a parte de cima do vestido, pra depois definir o tamanho. Mas eu tô ensinando a vocês aí como é que eu vou fazer a bainha depois. Enfim, cortei essa parte da lateral. Agora eu vou costurar a parte da saia. Para costurar a parte da saia, é só colocar o tecido direito com direito e costurar aí na lateral. Costurei a saia, agora eu vou pegar essa parte aí de cima, do jeitinho que tá aí, tá? E vou colocar ela por dentro da saia, tá? Você faz a costura aqui da overlock, tá? Nessa parte aí pra depois facilitar, pra depois não tá atrapalhando na hora de costurar. E você, gente, também pode fazer uma adaptação, colocar elástico se você quiser nesse vestido. Eu não vou colocar elástico porque a cliente não queria que eu colocasse elástico. Se ela tivesse querido, eu ia colocar e ia mostrar pra vocês, mas como ela não quis, não tem como, né? Agora eu vou alinhar a costura da saia com a costura da parte do top e costurar em volta. Não tem segredo. Deixa as costuras bem alinhadinhas e costura aí em volta. Depois que você costurou, você leva lá pra máquina reta e faz uma costurinha de reforço aí em volta da costura da cintura desse vestido. E o vestido, gente, tá praticamente pronto. Agora é só você fazer a bainha do vestido, definir o tamanho que você quer o vestido, fazer a bainha e cortar. Tá pronto o vestido, gente, não tem segredo. Só você fazer isso e o vestido tá pronto. E esse é o resultado final do vestido que eu acabei de costurar e ensinar pra vocês. Ele é um vestido tamanho plus size. Eu fiz ele no crepe Duna, que foi o tecido que a minha cliente trouxe. Vou mostrar pra vocês como foi que ficou as costuras por dentro, tá? Ele ficou assim. Depois, gente, que eu cortei esse vestido, eu montei, gente, ele em 20 minutos, meia hora na minha máquina. Eu só demorei mais um tempinho, porque vocês sabem, né, que às vezes a overlock arrebenta um pouco a linha. Mas tá aí, gente, as costuras, as bainhas que eu fiz, ficou desse jeitinho. E fazendo do jeito que eu ensinei pra vocês, vocês podem estar fazendo adaptações e costurando vários vestidos diferentes. Você pode estar mudando a saia, você não precisa estar fazendo a mesma saia desse vestido, você pode estar fazendo um vestido évasé, godê, semi-godê. Você que decide o formato da saia. E você pode estar fazendo assim várias modificações. Você pode mudar o decote, você pode mudar a largura das alças. Você que escolhe, é só você seguir a mesma base que eu ensinei que você consegue estar aí mudando e fazendo vários tipos de vestido. Esse é o vestidinho cinza, tá? Foi o primeiro que eu costurei. Eu já tinha provado ele na cliente e usei ele como base de corte para cortar os outros. E esse último aí eu fiz no tecido, que é um viscolinho, tá? O caimento já muda, olha só, quando você muda o tecido, gente, já muda até o caimento. A cliente gostou demais também desse vestido aí. Até porque, gente, um viscolinho é um tecido tão bom de se vestir, tão refrescante. Então, assim, eu segui o mesmo padrão e a costura é a mesma, conforme vocês podem estar vendo. Você pode estar fazendo essa costura com tecido plano ou então com tecido de malha. Eu recomendo muito mais para vocês fazerem uma costura desse vestido num tecido de malha, porque aí já elimina a possibilidade de vocês terem que fazer pence, né? Não é todo mundo que necessita fazer pence, como no caso dessa minha cliente, eu consegui fazer os vestidos dela nesse tecido que não estica e não foi necessário fazer pence, mas tem pessoas que é necessário fazer pence. Então, se você não quiser quebrar a cabeça tentando decidir o tamanho da sua pence nem nada, então eu recomendo que vocês utilizem tecido de malha, porque o tecido de malha se adapta à curvatura do corpo e você não vai precisar fazer isso. Essa é a minha recomendação para vocês fazerem esse vestido. Enfim, gente, eu ensinei a base e agora aí é com vocês. Caso vocês queiram fazer um vestidinho como esse, vocês podem estar fazendo aí para vários tipos de público, infantil, adulto ou então para as pessoas de terceira idade. É isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.